Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o Brasil tem o pior fim de semana da pandemia, com mais de 3.700 mortes por causa da doença. O Ministério da Saúde também contabilizou 10.449.000 recuperados. O país registrou mais 1.290 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o total de óbitos já ultrapassou as 294.042 vítimas. Esse foi o fim de semana mais letal da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil também registrou mais 47.774 casos do coronavírus de um dia para o outro. Agora, o total passa de 11.998.000 casos de Covid-19. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil já está em 2.259. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias chegou a 73.552 novos diagnósticos por dia. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que a maioria ainda continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid. O total nessa situação é de 21 unidades da federação. Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Desta vez, 3 estados registraram estabilidade: Acre, Maranhão e Rondônia. Já em queda ainda aparecem só 2 estados, Amazonas e Roraima. O Piauí não divulgou os dados da doença. E nos destaques internacionais, autoridades mexicanas reforçaram o controle na fronteira sul do país para impedir a passagem de menores que tentam chegar sozinhos aos Estados Unidos. Esses jovens muitas vezes são usados por organizações criminosas. O Instituto Nacional de Imigração informou que identificou 4.180 menores centro-americanos que viajavam de maneira irregular no território mexicano desde janeiro. O governo afirmou que busca garantir os direitos e a integridade dos menores que muitas vezes são usados por organizações criminosas. As operações se somam às restrições nas fronteiras anunciadas na sexta-feira, que vão durar até 21 de abril para conter a propagação da Covid-19. As medidas limitam o trânsito terrestre não essencial. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o México anunciou este tipo de operação na fronteira sul, vigiada desde 2019 pela Guarda Nacional para conter as caravanas de imigrantes com destino aos Estados Unidos. O fluxo de imigrantes sem documentação que tentam chegar à fronteira norte do México aumentou desde o início do governo de Joe Biden, que vem acabando com parte das políticas migratórias implementadas pelo antecessor Donald Trump. E não é novidade que a alimentação interfere na saúde do corpo e da mente. E no caso da insônia, alguns alimentos podem contribuir para o agravamento do quadro. Acompanhe na reportagem. O Renato não é daqueles que controla a alimentação, nem mesmo à noite antes de dormir. Ele manda ver na hora do jantar. Todo dia é segunda a segunda, é arroz e feijão, isso é o básico, não falta em casa. E das 7h30, 8 horas é a hora do jantar. Minha mãe prepara tudo ali, os alimentos. E aí, às vezes no final de semana, muitas vezes no final de semana acaba tendo pizza da sexta, ou acaba a gente pedindo pizza no sábado, ou esfirras. E aí a gente acaba usando a pizza, essas esfirras ou pastel como mistura para janta. Eu costumo me alimentar às 7h30, 8 horas, e daí umas 10h30, 11 horas já estou na cama já para dormir. Então durmo assim de barriga cheia e sem peso na consciência. Esses hábitos não são nada saudáveis e são inimigos do sono, segundo especialistas. O Igor tem um inimigo do sono e é um velho conhecido de muita gente que sofre de insônia. Se ele consumir, é certo que vai passar a noite em claro. É o café, né? Eu já, enfim, em outras épocas da vida, estudando bastante, né? No período de vestibular, eu consumia bastante café, café e energético. E aí, enfim, são substâncias, né? São produtos que me deixavam bem ativo.
Quando eu faço o consumo assim, muito próximo da hora do sono, isso prejudica ainda mais, né? Me prejudica bastante. Eu evito, consumir, digamos, comida pesada muito próximo da hora de dormir. Eu prefiro mais um chá, uma coisa que relaxa mais. Café nem pensar. Se eu beber café, enfim, um sono que já não é tanto, né? Ele fica ainda mais curtinho, digamos. As alterações provocadas pela cafeína podem contribuir para a alta incidência de distúrbios do sono. Os especialistas recomendam evitar alimentos que contenham cafeína, por exemplo, e adotar uma dieta rica em nutrientes que são capazes de produzir uma boa noite de sono. Existem alimentos comprovados cientificamente que nos ajudam a dormir melhor. Muitas vezes a gente percebe que os pacientes tomam muito café ao longo do dia e às vezes a pessoa é uma má metabolizadora de café. Então existem aquelas pessoas que podem tomar café às vezes às 8 da noite que vão dormir super bem, enquanto outras, se tomarem um cafezinho às 3 da tarde, já pode ter uma alteração do sono. Então, por exemplo, esse é o primeiro passo que a gente tem que investigar e descartar essas bebidas aí que tem cafeína ou outros componentes energéticos. Alguns alimentos são nossos aliados e ajudam a combater a insônia, como mel, chá, leite, banana, nozes, cereais integrais, iogurte, ovos e aveia. Alguns alimentos ajudam na indução do sono. Alimentos principalmente que atuam aí na liberação de serotonina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de paz, de calma no nosso corpo. E então comidas que levam à liberação de serotonina ou comidas que contêm bastante magnésio, que também é um mineral que ajuda na indução do sono, são recomendadas aí no final do dia. Por exemplo, entra aí um chocolate, aí tá a desculpa ideal, né, para você consumir um chocolatezinho aí no final do dia, um chocolate amargo, às vezes um pouco antes de você ir dormir. Banana também, ela é rica em magnésio, ajuda na liberação de triptofano, ajuda na formação da serotonina. Um pouquinho de leite quente. Então, sabe quando a avó antigamente fazia aquele leitinho quente para dormir? No fundo, tem até uma explicação aí científica do porquê isso daí auxilia na indução e no começo do sono. A gente tem uma gama de chás com ação comprovada que podem ajudar no sono. Aí entra, por exemplo, melissa, valeriana, passiflora, maracujá, e você pode fazer um mix de todas essas ervas, por exemplo, e tomar elas ali à noite. Isso daí ajuda bastante. Já outros alimentos devem ser evitados antes de dormir, como queijo e carne vermelha, que são difíceis de digerir. E também tomates, que contêm grandes quantidades de tiramina, uma substância química que estimula o cérebro e retarda o sono. Ter bons hábitos alimentares, além de ajudar a dormir melhor, contribui e muito para termos uma vida mais saudável. A gente já tem vários estudos mostrando que quando a gente não dorme bem, por exemplo, no dia seguinte a gente tem uma produção gigantesca de grelina. Grelina é o hormônio da fome. Então já está mais do que comprovado. Se você dorme pouco, ou se a sua noite é aquela noite tumultuada, que você fica acordando, tem dificuldade de voltar a dormir, no dia seguinte, a sua fome vai estar lá nas alturas. Tem uma estimativa aí que quando você não dorme bem, você consome entre 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte. Então imagina, uma pessoa que não dorme bem diversas noites, não tem como, ela vai acabar ganhando peso. Além disso daí, durante a noite, por exemplo, a gente produz GH, que é um hormônio que é essencial para o nosso corpo, que dá vitalidade, que ajuda a manter a nossa massa magra, que ajuda também a manter nosso tecido adiposo mais baixinho. Se a gente não produz o GH de forma adequada, também favorece o acúmulo de peso, o ganho de gordura corporal. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde. Ótimo dia para você.